Ok, gente. Então, vamos lá, né? Conseguem visualizar aí, não é isso? A partir da página 35, questão de número 6, tá? Diz o seguinte: a presença da cianobactéria microcistis em um corpo d'água é indesejável, pois além de ser um sinal de eutrofização, ela libera substâncias tóxicas ao homem, o que faz com que o tratamento da água seja bastante dispendioso. Por outro lado, numa determinada pesquisa, foi verificado que a microcistis retira metais pesados da água, e quanto maior a eletronegatividade do metal estudado, maior foi a capacidade de absorção deste pela cianobactéria. Considerando os dados acima, está uma alternativa que indica o número atômico do metal estudado, que apresentou a maior capacidade de absorção da cianobactéria. Primeiro detalhe importante, ele diz que tem maior eletronegatividade. Tá? Quando ele fala aqui que tem maior eletronegatividade, eu vou sublinhar aqui, a chave da questão é essa. Você vai lembrar que a eletronegatividade na tabela periódica, ela vai crescer da esquerda para a direita. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, não é isso? Então, aqui tu tem número atômico 29, 27, 25, 23 e 21. Eu sempre aconselho, como você tem uma sequência praticamente de números atômicos, eu sempre aconselho você fazer a sequência do maior e do menor. Porque, ó, 27 está muito próximo de 29, 25, tá vendo? Então, de 29, você distribuindo, você vai ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D9. Tá vendo? Se terminar em D, você pega o expoente de D, que eu falei, soma com quanto? Com 12. Com 2, né? Desculpe. Então, quanto tem em cima de D? 9. Então, 9 mais 2 vai dar quanto? 11. Então, 11º grupo. Tá vendo? 11º grupo. Aí, aqui embaixo, 21, ó, ele vai ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D1. Tá vendo? Ó? Vai ser 3D1, 21. Então, significa dizer que, como ele terminou em D, você pega o expoente de D e soma com 12. Com 2, desculpe, aqui com 12. Com 2, porque ele, na realidade, terminou em D. Aí você vem aqui, ó, soma o expoente que é 1, 1 mais 2 vai dar quanto? Terceiro grupo. Tá vendo? Aí o período é quarto nível, vai ser quarto período. Ó, quarto nível vai ser quarto período. Tá vendo que eles estão no mesmo período? Então, significa dizer que 27 vai terminar em D7, 25 vai terminar em D5 e 23 vai terminar em D3. Por isso, você não precisaria fazer a distribuição de todos, tá bom? Então, se você prestar bem atenção, vai até o grupo 11. Eu vou do terceiro grupo ao 11º grupo. Então, qual desses grupos está mais próximo do encontro das setas? O 3 ou o 11? Se você prestar bem atenção, é o grupo 11. Ó. Então, por isso, o número atômico 29 seria a resposta correta. Entendeu, Mariana? Entendi, professor. Pronto. Os demais aí entenderam? Posso passar? Tranquilo? Vamos lá. No final, eu passo os slides para vocês copiam, tá? Tudo mais, não se preocupa não. Assim que terminar a aula, eu fechar a aula, vocês já copiam os slides aí, alguma questão que você quiser aí, que eu resolvo. Professor, e se você puder também postar a aula logo hoje, é muito bom para mim, que eu já assisto novamente. Não tem como postar hoje. Por quê? Quando termina a aula,
o sistema do Google, ele vai processar, entendeu? Então, ele demora 2, 3 horas para processar o sistema, entendeu? Para que a aula fique disponível para download. Então, essa gravação, ela passa um tempo para processar, para que a gente faça o download. O que é que eu posso fazer? Amanhã, quando eu me acordar cedinho, aí sim, eu posso baixar ela, fazer o download, e no intervalo de minha aula amanhã de manhã, eu jogar ela no Classroom. Tá bom? É o que eu posso fazer. Que depende de mim, não depende do processador. Próxima. Questão 12. Os átomos de certo elemento metálico possuem cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com o halogênio, esses átomos têm alterado seu número de... preste atenção. Esse átomo X, que eu não sei quem é, ele tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons e ele tem 4 nêutrons, tá vendo? Então, nesse caso, significa dizer que se ele tem número atômico 3, a distribuição dele vai ser 1s2 e 2s1. Lembra que se terminar em S, você pega o expoente de S e soma com 0. Então, aqui eu tenho 1 mais 0. 1 mais 0 vai dar o primeiro grupo da tabela periódica. Ele é do primeiro grupo da tabela periódica. Por isso, eles vão ter baixas energias de ionização. Tá? Por quê? Porque a energia de ionização, vamos lembrar, a energia de ionização, ela cresce como? Ela cresce da esquerda para a direita, ou ela cresce da esquerda para a direita, e de baixo para cima. O grupo 1 está logo aqui no começo da tabela, então tem baixa energia de ionização, tá vendo? Aí ele diz o seguinte, ao interagir com halogênios, halogênios é grupo 17, tá vendo? Então, se é um halogênio, ele vai ter alta energia de ionização. Esses átomos têm alterado o seu número... Oi. No Enem, assim, que a gente não tem uma tabela periódica para pesquisar, como é que faz? Tem que saber, né? Distribuição. Aqui, 3 prótons. Prótons não é a mesma coisa que número atômico? Nessa parte de halogênio, eu não sei qual é o número atômico deles. Não, mas halogênio não precisa se saber. Lembrar que é qualquer halogênio, é da família 7A ou grupo 17. Certo? Aí, grupo 7A ou grupo 17, 7A tem quantos elétrons na camada de valência? Você lembra da aula passada? 7A tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Então, para chegar a 8, só falta 1. Concorda comigo? Então, se só falta 1, a carga da 7A vai ser menos 1. A carga da família 7A é menos 1, porque falta 1 elétron para chegar a 8. Então, esse negativo ganha, e a quantidade de elétrons que ele vai ganhar é 1. Tranquilo? Mas só que ele quer saber o seguinte, a energia de ionização desse elemento será a mais baixa dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com o halogênio, ou seja, ao reagir com o halogênio, vamos supor, o que é que vai acontecer? Quando se fala em energia de ionização, se fala em energia absorvida para perder o elétron. Lembra que eu disse isso na aula anterior? Então, eu absorvo energia para retirar o elétron. Então, quando esse elemento metálico interagir com o halogênio, ele vai transformar em elétrons. Tá? Aliás, ele vai interagir os elétrons. No caso aqui, 7 elétrons. E vai transformar o metal em cátion, porque todo metal, ele é cátion, ele perde elétrons. Todo metal é cátion, consequentemente, ele perde elétrons no sistema. Então, a resposta seria, ao interagir com esses átomos, tem alterado o seu número de quê?
de elétrons, porque se o metal for cátion, se o metal for carga positiva, ó, essa quantidade de elétrons ela vai ser modificada, tá certo? Então, no caso aqui, seria letra E a resposta. Tassiano, Elétrons transformando em cátions. Oi. mas, tipo assim, por causa da definição dessa energia de ionização, eu poderia Sim. também marcar essa alternativa sem pensar nessa questão do metal ser cátion? Poderia. Tá bom. Também tem aquela relação, né? Uhum. Viu? Sem problema. Posso passar? Pelo metal ser cátion, você já sabe, né? Metal cátion, ele vai perder elétron. A metal ânion, ele vai ganhar elétron. Pronto, pedido para resolver essa 14 aí, né? Diz o seguinte: na versão moderna da tabela periódica dos elementos, estes são organizados em grupos e períodos. A posição de cada elemento na tabela deve-se à sua estrutura eletrônica e, como resultado, as propriedades químicas ao longo de um grupo são bastante similares. A seguir são fornecidas informações sobre as propriedades químicas, além da ocorrência natural relacionadas com elementos representativos. Quanto a isso, relaciona as colunas correspondentes. 1. Encontrado na natureza, em rochas e minerais argilosos. Possui 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele é da família 4A. Ele é da família 4A. Quais são os elementos da família 4A? Tem aquela frasezinha, né, que eu sempre digo, comi, siri, gelado, só na Paraíba. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele é um elemento da família 4A. E qual desses elementos é da família 4A? O silício, né? Então, o número 1 vem para cá. Ó. O número 1 vem para cá. Beleza? Produzido industrialmente pelo resfriamento do ar. Sua substância pura é bastante inerte, ou seja, não reage. Sua substância pura não reage, em função da tripla ligação que une os átomos. Pessoal, essa daqui ficou fácil, né? Produzida industrialmente pelo resfriamento do ar. Qual dessas substâncias é produzida para o resfriamento do ar? O nitrogênio gasoso. Lembra sempre, tá? Na natureza, nós respiramos 78%, respiramos N2, e 21% nós respiramos O2. Tá certo? Então, nós respiramos mais nitrogênio do que oxigênio. Outra coisa que podia dar o fechamento, tripla ligação. Tá vendo? Tripla ligação são características de átomos da família 5A. Elementos que têm 5 elétrons na camada de valência, e 5 para chegar a 8 faltam quantos? 3. Daí a necessidade também de fazer nesse tipo de processo uma ligação tripla ou uma tripla ligação no sistema. Aí vem cá, ele diz aqui, encontrado em minerais que ocorrem em áreas vulcânicas, sendo o mineral primário a ulexita. É largamente utilizado na fabricação de vidros. Quando fala aqui, fabricação de vidros, vai se referir àquele elemento. Fabricação de vidros se refere àquele elemento ao boro. Então, nesse caso aqui, item 3, não esquece disso. Tá? É o boro. Item 4. Não é encontrado na natureza na forma elementar, mas somente combinado com outros elementos. Ocorre na crosta terrestre na forma de rochas, tanto na substância pura como no seu hidreto. Apresentam moléculas binárias, contendo uma única ligação simples. Quem é que faz ligação simples? O flúor ou o enxofre? Uma única ligação simples. Quem é que faz uma única ligação simples? O flúor, porque o flúor é da família 7A. Ficou claro que a Brahma imitou
a Antártica. Tá vendo, ó? Só o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles fazem ligações simples, tá bom? Então, nesse caso aqui, o flúor é o item 4. E o outro vai sobrar um enxofre, né? Ocorre na natureza, principalmente na forma combinada em rochas, sendo a pirita, pirita. O que é pirita? Pirita é um minério, e esse minério é na forma de sulfeto ferroso. A pirita é um sulfeto ferroso. É um minério que tem enxofre e ferro. Tá bom? Então, nesse caso aqui, você teria 5. Aí você pensou aí esses estados de oxidação. Esses estados de oxidação aqui, galera, a gente ainda vai aprender, viu? Tem um pouquinho de paciência que eu chego lá. Beleza? Então, fica qual a sequência? 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1, 4, 2, 5, letra B. Letra B de bola. Professor, Oi, Vitor. nessa 5 aí, ele fala de um xisto. E o que é isso? Porque na hora que eu tava vendo essa questão, eu assemelhei com o enxofre. O que é isso? Porque eu não me lembro direito, só sei que eu assemelhei na minha cabeça. Xisto betuminoso é um tipo de petróleo, tá? É um tipo de exploração de petróleo, de gás. Acho Tá? que é O isso aí. xisto ele é um combustível, tá bom? O xisto ele é um combustível. Tem o xisto e tem a hulha. São fontes derivadas do petróleo. Beleza? Beleza. Questão 1 aí do exercício de casa. Realmente, Mariana deve ter pensado, né, Mariana? Porque é o seguinte, ele fala sobre o cobre. Ó, nessa questão aqui, por exemplo, se essa questão cai no Enem, e se ele falar em distribuição eletrônica, ele é obrigado a dizer o número atômico do cobre. Obrigado. Se ele não disser o número atômico, anula a questão, porque ninguém aqui é pai de nada, nem mãe de nada, para estar adivinhando aqui número atômico de elemento, né? Se eu distribuir 29, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d9. Toda vez, preste atenção, viu? Toda vez, isso é uma exceção, Mariana. Toda vez que terminar em S2 e D9, o subnível S vai doar um elétron para o subnível D, para que a terminação fique S1D10. Isso é uma exceção da distribuição eletrônica. Acontece quando eles terminam em S2D9 e quando eles terminarem em S2D4. Eu não sei se eu tinha mostrado isso para vocês, eu não sei se eu tinha falado. Mas isso Tinha, mas eu acontece. achei que eram de elementos específicos, porque você mostrou com 2 elementos, eu achei que só aconteciam com eles. Não, mas pode acontecer com outros também, de que tenham essa mesma terminação, entendeu? Então, aqui, ó, acontece também, Mariana, ó, de S1D5, no caso, tá vendo? Ó? S1D5. Isso são exceções. Por isso é que a terminação do cobre, ele é de transição que? Externa ou interna? Transição externa. Ele é de transição externa, tá vendo? Terminou em D. Se ele tivesse terminado em F, ele era de transição interna. Aí aqui, ó, ele vai doar um elétron para D, aí vai terminar em 4s1D9. Aí fica 4s1, 3d9, 3d10, desculpe. 3d10. Aí por isso a alternativa correta é letra D. Letra D.
Ah, tá Ok, bom. Mariana? É só uma exceçãozinha aí que a gente tem que estar ligado, porque às vezes no vestibular eles gostam muito de cobrar exceções, entendeu? Então se liga aí nessa dica. Beleza, professor. Beleza? Vamos para ligações, vamos continuar. Vamos lembrar o que a gente trabalhou semana passada. O que foi que a gente trabalhou semana passada? Ligação iônica. Tá boa a tela desse tamanho aí para vocês? Tá sim, tá sim. Pronto. Ligação iônica, o que foi que a gente falou sobre ligação iônica? Que é uma transferência, vamos lembrar, transferência definitiva. Ligação iônica é uma transferência definitiva de elétrons, né? O que é que tem que ter na ligação iônica? Na ligação iônica tem que existir a presença do metal, e esse metal pode estar interligado a um ametal, ou então esse metal pode estar interligado a um hidrogênio. Quem perdeu na aula passada, ó, lembra disso. E outra aula tá gravadinha para vocês aí, se quiser assistir, assiste para lembrar, tá bom? Aí nós vimos o seguinte, ó. Vamos supor que eu peguei dois átomos aqui. Eu peguei vamos supor que eu peguei X, que tem número atômico 11. Distribuindo X, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Quem é a camada de valência de X? 3S1. Então, 3S1. Aí a pergunta, é mais fácil perder 1 ou ganhar 7 para chegar a 8? Perder 1. Aí, por isso, a carga é positiva, tá vendo? Ó, mais 1. Então, nesse caso, toda vez que ele perder elétrons, ele vai ser considerado um metal. Tá vendo? Um metal. E se ele ganhar elétrons, ele vai ser considerado um ametal. Aí você teria que Y, número atômico 8, distribuindo Y, eu vou ter 1S2, 2S2 e 2P4. Quem é a camada de valência de Y? 2S2 e 2P4. Né? Nível maior de energia, né? Aliás, nível maior da distribuição. 2 mais 4 vai dar quanto? Aliás, 6. 6 para chegar a 8. Faltam 2. Então, é mais fácil ele ganhar 2 do que ele perder os 6, né? Para atingir o octeto. Então, se ele está ganhando, ó, ganha 2, a carga é menos 2. Então, nesse caso, o Y passaria a ser um ametal. Aí, aqui você teria, ó, o X mais 1. Peraí que eu vou olhar. A pergunta no chat é e o Y menos 2. Aí você inverte, ó. Um que está em cima de X vem para baixo de Y, e um que está em cima de e o 2 que está em cima de Y vem para baixo de X. Aí você vai formar o composto X2Y. Tá? Então, foi isso que nós trabalhamos, né, no finalzinho da aula anterior. Beleza? Quando tiver 4 elétrons, é metal ou ametal? Vitor, vai depender de quem ele esteja ligado, certo? Se o elemento estiver ligado por exemplo, a um elemento bastante eletropositivo, ele vai ganhar elétrons. Se ele estiver ligado a um elemento bastante eletronegativo, ele vai perder elétrons. Tá certo? Depende muito. Por isso, essa família 4A, a gente vai deixar para comentar mais na frente, porque tem muita coisa boa para a gente ver de ligações. Tá assim, Mas foi muito boa. Foi. O que foi essa tabela que você fez? 1A equivale a 1, 2A equivale a mais 2, que eu não lembro mais.
Vamos lá, vamos lembrar. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. 1A, 2A e 3A são metais. Então, se são metais, eles vão perder carga positiva em todos. 1A vai perder 1, 2A vai perder 2 e 3A vai perder 3. Certo? Agora, se ele fizer parte da 5A, da 6A e da 7A, eles vão ser ametais. Então, eles vão ganhar. Então, por isso é negativo. Por exemplo, 5A tem 5 elétrons. Então, ele ganha 3 para chegar a 8. Por isso, a carga da família 5A é menos 3, tá vendo? 6A, ele tem 6 elétrons. Para chegar a 8, faltam quantos? 2. Por isso, a carga é menos 2. 7A, menos 1, porque ele só vai ganhar 1. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá bom? Aí tem a 4A, que é aquela família que ele tanto pode perder, como ele pode ganhar 4 elétrons. Vai depender muito de quem ele esteja ligado. Aí você diz, cita um exemplo. Por exemplo, carbono ligado a hidrogênio, CH4. Então, o carbono aqui vai ter carga menos 4. Por quê? Porque o hidrogênio, na realidade, é menos eletronegativo do que o carbono. Como é que eu sei? Pela escala. Como é que funciona a escala? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, nesse caso aqui, ó, se você prestar bem atenção, o carbono que está aqui, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por isso, ele fica com a carga negativa, entendeu? Então, Vitor, vai depender muito, muito, muito mesmo de quem esteja ligado. Tranquilo? Não se preocupa em copiar, tá? Depois vocês copiam, vocês vão ter o tempo necessário, eu vou passar esses slides para vocês. Vamos aqui se preocupar em aprender, tá bom? Que eu tenho muita informação boa para passar para vocês ainda hoje. Ó, eu vou falar sobre ligação covalente, ou molecular. Deixa eu ajeitar aqui. Ligação covalente ou molecular. Se a iônica eu transfiro elétrons, na covalente eu vou compartilhar elétrons. Ou seja, todo mundo ganha, ninguém perde. Diferente da iônica. Se a gente voltar para a iônica aqui, ó, a gente vai ter a presença do metal e do ametal, ou seja, um que vai perder e um que vai ganhar. Na ligação covalente, não tem essa história de um perder e outro ganhar, não. Os dois vão ganhar. Por isso, quando a gente fala em ligação covalente, a gente fala em 3 tipos de ligação covalente. Primeiro, o metal, aliás, o ametal mais o ametal, é o primeiro tipo de ligação covalente. Pode existir também o ametal mais o hidrogênio. E o hidrogênio mais o hidrogênio. Vou botar H mais H, que todo mundo sabe que H é o hidrogênio. Tá certo? Então, esses aí são os tipos de ligações covalentes que vocês vão se deparar. Lembra sempre, a ligação covalente, ela compartilha. Tá bom? Se eu te der um elétron, você me dá outro e a gente adquire estabilidade o quê? Juntos. Tranquilo? Por exemplo, eu tenho aqui o fósforo, que ele é da família 5A, e tenho o cloro, que é da família 7A. Se você prestar bem atenção, o fósforo, que é da 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência.
E o cloro, que é da 7A, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: os dois não vão ganhar porque estão mais próximos de chegar a 8. Né? Se eu tenho 5, para chegar a 8 só faltam 3. Então, nesse caso, tanto o P como o Cl é ametal. Então, o fósforo é ametal e o Cl também é ametal. Pronto. Aí você vai colocar o Pzinho aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, tá? Aqui do lado dá para fazer o P. Aí eu tenho quantos elétrons ao redor do P? 5. Se é da família 5A, eu vou ter 5 elétrons. Aí você vai colocar 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do P, eu vou colocar o cloro. O cloro é da família 7A. Tem quantos elétrons? 7. Ele vai ter 7 pontinhos, ó. Se eu tenho 7, para chegar a 8, faltam quantos para chegar a 8? Não só falta 1. Aí eu venho e compartilho aqui com o P, ó. Ó, vou compartilhar, ó. No momento em que eu compartilho esse elétron, o cloro que tinha 7 vai ficar com 8 e o fósforo que tinha 5 vai ficar com 6. Lembra, eu estou compartilhando, os dois estão ganhando, tá bom? Só que o cloro atingiu o octeto e o fósforo não. O fósforo ficou com 6. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai colocar outro cloro até dar estabilidade ao fósforo. Você coloca outro cloro. O cloro é de que família? 7A. Aí coloca 7 elétrons. 7 pontinhos, ó. E compartilha. Tá vendo? Vai compartilhar aqui. Ele tinha 7. Quando compartilha mais um com o fósforo, vai ficar com quanto? Com 8. E o fósforo que tinha 5, ao compartilhar 2, agora vai ficar com 7. Ainda não está estável o fósforo. Aí você vem e coloca outro cloro. Até dar certo. Até todo mundo ficar feliz com 8. Aí coloca aqui o clorozinho. Coloca os elétrons. O cloro é da família 7A, são 7 elétrons. E aí você faz o compartilhamento do fósforo com o cloro, tá vendo? E aí todo mundo fica feliz da vida, todo mundo fica com 8 e a molécula fica estabilizada. Quando vocês tiverem essa formulinha dos elétrons expostos, isso aqui é chamado de fórmula eletrônica. O nome disso aqui é chamado de fórmula eletrônica. Alguns livros ilustram como fórmula de Lewis. Atenção, tanto faz você chamar fórmula eletrônica como você chamar fórmula de Lewis, tá certo? Continuando. Se eu estou na eletrônica, eu posso transformar a eletrônica em estrutural. Cada compartilhamentozinho desse eu vou representar por um traço. Então, nesse caso, você tem o P, aí tem um compartilhamento é um traço, o outro compartilhamento é outro traço, e o outro compartilhamento é o outro traço. Aí, nesse caso aqui, ó, você vai ter a fórmula. O nome dessa fórmula aqui é chamada de fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Ou fórmula de Cooper. Você pode chamar isso aqui fórmula de Cooper. Tá bom? Você pode encontrar esse nomezinho, fórmula de Cooper. E a terceira e última fórmula é aquela em que você vai juntar o átomo de fósforo com 3 átomos de cloro que você precisou e você vai dar origem ao que nós chamamos de fórmula molecular.
Tá? Você vai dar origem à fórmula molecular, tá certo? Então, toda ligação iônica, você vai fazer um compartilhamento de elétrons no processo. Sempre, professor, sempre você deverá fazer esse compartilhamento de elétrons. Bom? Vou colocar mais exemplos, vou colocar vários exemplos aí para vocês, para que vocês possam ir se adaptando à ligação covalente ou molecular. Vamos para o outro. Ó, outro exemplo que eu vou colocar é a água. Preste atenção aqui na água. A água, o hidrogênio ele não tem família, mas tem um elétron na última camada, e o oxigênio é da família 6A. Quem é o átomo central? O H ou o O? Óbvio, é evidente que vai ser o oxigênio. Eu tenho dois hidrogênios, um para a esquerda e um para a direita. Hidrogênio, não tem família, mas tem um elétron na última camada. E o oxigênio é da família 6A. Tem 6, ó. Então, 6 para ficar estável, falta quantos? 2. Aí você vem aqui e compartilha, ó. Um daqui e compartilha outro daqui, ó. Aí o oxigênio ficou estável. Tá vendo? Nesse caso, esse é a molecular. Aliás, a eletrônica. A estrutural é desse jeito aqui, ó. H-O-H. E os eletrõezinhos sobrando aqui ao redor do átomo central. Professor, é obrigado a especificar esses elétrons que sobram no átomo central? Na estrutural, sim. Necessita da especificação. Ok? Vamos pegar outra molécula. Dos que sobram, como assim? Aqui, ó, não sobrou esses dois pares aqui em cima do O que não foram compartilhados? Ah, certo. Aí você entra na estrutural, tá bom? Vamos pegar aqui, por exemplo, deixe-me ver, o CO2. Quem é o átomo central do CO2? É o C. Eu tenho quantos oxigênios? 2. Tá vendo? Oxigênio é de que família? Vou colocar aqui. Família dos 7 porquinhos. Qual é a família dos 7 porquinhos? 6A, né? O carbono é da família 4A. Então, será da 6A tem 6 elétrons. E o carbono, que é da 4A, tem 4. Se eu tenho 6, faltam quantos para chegar a 8? 2. Aí eu venho aqui e compartilho 2, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho aí. Fica com 8 oxigênio. O carbono que tinha 4 passou a ter 6. Aí esse carbono tem 6 e esse oxigênio também tem 6. Aí ele vai compartilhar 2 cada, ó. Cada um vai ficar com 8 agora. Aí a fórmula vai ficar assim, ó. O, dupla C, 2 tracinhos, ó. E aí o aluno pergunta, professor, ainda não surgiu essa pergunta, mas vou dizer logo. Por que esses hidrogênios ficaram curvados e esses oxigênios ficaram retos? Eu não poderia colocar curvado também, não? Pode não. Por quê? Porque o oxigênio está sobrando nuvem eletrônica, tá vendo, ó? Quando sobrar a nuvenzinha eletrônica, você aplica a teoria de Vesper. A teoria de Vesper é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Então, os ligantes, eles fazem esse ângulo de curvatura. Certo? Se não sobrar, ele fica reto. Beleza? Lá fica a dica. Ó. NH3. Quem é o central? NH3. O N. Aí você tem 3 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3. O hidrogênio só tem um elétron. E o nitrogênio, que é da família 5A, são 5. Então, 5 para ficar estável, falta quantos? 3. Então, eu venho aqui e compartilho. 1, 2,
2 e 3. Tá vendo que ficou para baixo os hidrogênios por conta da nuvenzinha que sobrou aqui no átomo central? Isso é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, viu? Por isso aqui na estrutural fica N, aí H, H e H. Sobrando a nuvenzinha. Ó, se eu tivesse N2, como era que eu representaria essa ligação do N2? Eu separo o N do N. O N é de que família? 5A. Tem quantos elétrons? 5. Aí você vem aqui e bota os 5 pontinhos, ó. 5 e 5, para ficar estável, falta quantos? Faltam 3, né, ó? Aí eu venho e compartilho, ó. Aí aqui você vai ter o N, 3 ligações N. Tá vendo? Fica desse jeito. Fica simples, né? Agora me diga uma coisa, se eu pegasse essa molécula aqui, COCl2, quem seria o átomo central do fogênio? Isso aqui é o fogênio, essa molécula. Quem vocês acham que seria o átomo central, o carbono ou o oxigênio? Carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, e o oxigênio é da família 6A. E o cloro é da 7A. Sabe como é que você determina o átomo central? Qual dessas famílias está mais distante de chegar a 8? Família 4A. Então, família 4A é o átomo central. Tá certo? Fica a dica aí para vocês, beleza? Captaram a informação, né? Família mais distante será o átomo central. Oxigênio, família 6A, tem 6 elétrons, então vou colocar 6 pontinhos. Cloro, família 7A, tem 7 elétrons, eu vou colocar 7 pontinhos. E o carbono, que é da família 4A, tem 4 elétrons, vou colocar 4 pontinhos. Cada cloro desse tem 7. Para ficar estável, falta 1. Ó. Aqui também, ó. Para ficar estável, falta 1. Então, o cloro ficou com 8 e o cloro com 8. O carbono tinha 4. Compartilhou 2. Ficou com quantos? 6. Esse oxigênio de cima não tem 6 também, aí você compartilha 2, ó. Aí você vai ter aqui, ó, C dupla O traço Cl e traço Cl. Observação, OBS. NO2. Preste atenção nessa molécula aqui. NO2. O átomo central é quem? N. Eu tenho 2 oxigênios. O oxigênio é da família 6A. Tem quantos elétrons? 6. O nitrogênio é da família 5A. Tem quantos elétrons? 5. Galera, vamos somar aqui comigo, tá? Preste atenção nessa soma aqui que eu vou fazer. Aqui eu tenho 6 elétrons. Aqui eu tenho 5 elétrons. E aqui eu tenho 6 elétrons. Se eu somar aqui, dá quanto essa soma? 17. Concorda comigo? 17 elétrons. 17 é um número par ou ímpar? 17. É ímpar. Então, o compartilhamento não vai dar certo. Quando a soma dos elétrons der número ímpar, atenção. Quando a soma dos elétrons der número ímpar, um dos ligantes não ficará estável. Vamos anotar isso? Ó, vou colocar aqui, viu? Quando
a soma dos elétrons for ímpar, um dos ligantes não ficará estável. Aí o que é que vai acontecer, ó? Oxigênio tem 6, nitrogênio tem 5. Quem está mais próximo de chegar a 8? O O ou o N? O O. Então, eu vou compartilhar 2, ó. Aí o O ficou estável, o N não. O N tem 7. O N ficou com 7 e o O ficou com 6. Quem está mais próximo de 8? O N ou o O? O N, que tem 7. Então, ele só vai compartilhar 1. Aí, esse oxigênio aqui, galera, vai ficar desestabilizado. Ele não vai chegar a 8 elétrons, porque não tem de onde tirar. A soma deu ímpar. Deixa eu apagar isso aqui, porque vocês podem confundir isso. Eita, acabei apagando o N. Não tem nada não, bota ele aqui. Vocês podem acabar confundindo isso com ligação dativa, que eu vou explicar já já o que é dativa, beleza? O dos outros deu certo porque deu pau. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho 6 elétrons, aqui eu tenho 4 elétrons e aqui eu tenho 6. Se eu somar, dá quanto? 6 mais 4 mais 6 dá quanto? 16. 16 é par. Então, o compartilhamento vai dar certo. Se você somar o dos outros, tudinho vai dar par aí. Aí, por isso, o compartilhamento vai dar certo. Compreendido? Show de bola. Então aí ficou 1 com 8 e 2 com 7, né? Exato. Não, 2 com 8 e 1 com 7, né? O oxigênio ficou com 8, o nitrogênio com 8, e esse oxigênio aqui ficou com 7. Com 7 elétrons. Ele não se estabilizou, tá vendo? Ele não se estabilizou. Beleza? Posso passar? Aí vamos ver agora as exceções do octeto. Exceções do octeto. Toda regra, ela tem suas falhas. E a regra do octeto, não é à toa, que ela é uma regra que tem muitas, mas muitas falhas. Então, vocês vão se deparar com muitas exceções do octeto. Não é uma exceção, nem duas, não. São várias exceções. Mas eu vou te ensinar como você determina se uma molécula é uma exceção ou não, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, vou começar por essa molécula. BF3. Trifluoreto de boro. O boro é o átomo central e eu tenho 3 átomos de flúor. O boro, ele é da família 3A. Ele é um ametal, viu? É o único ametal da família 3A. É um ametal, viu? Vale lembrar isso. É o único ametal da família 3A. E o flúor é da família 7A. Então, o flúor vai ter 7 pontinhos. E o boro vai ter 3 pontinhos. Cada flúor desse vai pegar um elétron do boro. Cada flúor desse. Ó. Esse flúor vai pegar um daqui. Vai ficar com 8. O flúor. Esse flúor vai pegar um daqui, ó.
vai ficar com 8, e esse flúor vai pegar um daqui, ó, do boro, vai ficar com 8. O boro tinha 3. Compartilhou mais 3, ficou com quantos? 6. Me diga uma coisa, o boro atingiu o octeto? Não atingiu. Então, como o boro não atingiu, isso é uma exceção. Por quê? Porque o átomo central não atinge 8 elétrons. Mas os elementos periféricos eles vão estar estáveis. Ou seja, estão com 8 elétrons estabilizados na camada de valência. Tá vendo? O nome desse processo em que o átomo central não atinge os 8 elétrons é dado de contração do octeto. Bastante atenção, que vocês vão encontrar essa palavrinha, viu? O nome desse processo aqui é chamado de contração do octeto. É um tipo de exceção do octeto. Não atingiu os 8 elétrons, mas deu estabilidade aos elementos periféricos. Ok? Então, isso daí é chamado de contração do octeto. Existe também a expansão do octeto. Essa é a primeira. Olha a segunda. PCl5. O P é da família 5A e o cloro é da família 7A. O P é o central. Aí você tem 5 cloros. 1, 2, 3, 4, 5. O cloro tem 7 elétrons. Vamos colocar aqui os 7 pontinhos do Cl. Cada cloro desse tem 7. E o fósforo tem 5. Porque ele é da família 5A. Cada cloro desse vai compartilhar um, não vai? Cada cloro desse compartilha um. Então, vamos compartilhar aqui. Um. Compartilhar aqui outro. Compartilhar aqui mais outro. Ó. Compartilhar aqui mais outro. E esse aqui. Pessoal, cada cloro desse ficou com 8, não foi? Então, você vai ter elementos periféricos estabilizados, ou seja, estáveis. O que aconteceu com o átomo central? Ele tinha 5, compartilhou 5 e passou até 10. Eu tinha 5, compartilhei mais 5, fiquei com 10. Ou seja, eu ultrapassei o permitido, que é o octeto permite, que são 8. Eu ultrapassei. Então, nesse caso aqui, ó, o átomo central, ele ultrapassa oito elétrons. Quando o átomo central ultrapassar os 8 elétrons, mais os elementos periféricos estão estáveis, você vai ter o que nós chamamos de
expansão do octeto. Você terá uma expansão do octeto. Tá bom? Não esquece disso. Quais são as exceções? São dois tipos de exceções que vocês podem encontrar. O átomo central, ele não atingindo os 8 elétrons, mas dando estabilidade aos elementos periféricos. E segunda, o átomo central ultrapassando os 8 elétrons, mas dando estabilidade aos elementos periféricos. Bom, então um é contração e o outro é chamado de expansão do octeto. Tranquilo? Professor, como é que abre ânion? Ó, eu tenho aqui o carbonato, por exemplo. CO3 2-. Muita gente pergunta como é que se abre ânion. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um parentezinho, um colchete, seja lá o que for. Isso é quem determina. Aí coloca o átomo central, que é o carbono, e bota os oxigênios, ó, dentro do parêntese. Você vai fazer isso aqui, tá? Aí o oxigênio é da família 6A, e tem 6 elétrons. Né? O oxigênio é da 6A e o carbono é da 4A. O nome desse ânion aqui é chamado de carbonato. A gente vai ver isso lá em sais e arranhos. Esse carbono também tem 6. Aliás, esse oxigênio, desculpe. E esse aqui tem 6 também. E o carbono, que é da família 4A, tem 4. Pessoal, preste atenção. Tá vendo que eu tenho 3 oxigênios? Desses 3 oxigênios, 2 oxigênios têm carga negativa. A leitura que você vai fazer é essa. Tá bom? Ó, eu tenho 3 oxigênios. Desses 3, 2 vai ter carga negativa. Então, eu vou escolher qual dos 2 eu vou colocar aqui. Ó. Qual desses 3 eu vou escolher 2 para colocar uma carga negativa. Vou colocar uma carga negativa aqui e vou colocar uma carga negativa aqui. Tranquilo? Eu tenho que distribuir. Eu não posso colocar 2 menos em um oxigênio, não. Eu tenho que distribuir. Uniformemente, né? Como nós chamamos. Distribuição uniformemente. Aí aqui você vai ter, o oxigênio tinha 6, recebeu 1, ficou com quantos? Com 7. Com mais um que ele vai compartilhar, vai ficar com quanto? 8. Aí, ó, esse oxigênio também tinha 6. Tem um aqui, vai ficar com 7. Com mais um que ele vai compartilhar, ele vai ficar com 8. Tá? Aí o carbono tinha 4. Compartilhou 2, ficou com quantos? Com 6. 6 de cima com 6 de baixo, eu compartilho os dois, eu vou ficar com quanto agora? Vou ficar com 8, né? Cada um. Então, se a gente for representar isso daqui, ó, através da estrutural, nós vamos ter isso aqui, ó. O traço C, dupla O, traço O. E essa carga você pode deixar aqui fora, viu? 2 menos. Esses negativos aqui, você pode deixar eles aqui fora, viu? Porque não representa o negativo em cima do átomo. Eu estou colocando só para lhe mostrar como acontece, tá bom? Então, esses negativos aqui, eles já estão aqui em cima. Não mexe, beleza? Vamos supor que um aluno colocou desse jeito. Aí teve um aluno que colocou assim, ó. Teve um aluno que colocou assim, ó. E teve um aluno que colocou assim, ó.
Qual desses 3 alunos está correto? Qualquer um. Estão todos corretos. Tá? Todos estão corretos. O que foi que eu fiz? Mudei a posição da ligação dupla. Vocês estão percebendo isso? Quando eu mudar, preste atenção, quando eu mudar a posição da ligação dupla, ó, galera, isso daqui vai ser chamado, sabe de quê? De híbridos de ressonância. Isso vão ser chamados de híbridos de ressonância. O que são híbridos de ressonância? É uma alternância de ligações no próprio sistema. Então, quando você tem uma alternância, ou seja, uma mudança de posição de ligação, você terá um híbrido de ressonância. Tranquilo? Anote isso aí depois, que é muito importante você saber essa questão dos híbridos de ressonância. Pessoal, vocês estão calados aí, estão entendendo? Eu vou até olhar se a internet caiu. Gente, tá tudo sob controle aí? Ô, Tassiano, esse negativo eu não entendi muito bem, não. Como é que vai fazer a ligação? A distribuição, né? Você quer saber, né? É, desse negativo que tem -2 aí. Pronto. Toda vez que tiver uma carga negativa, Vitor, certo? Toda vez que tiver uma carga negativa, aí você vai, ó, aqui a carga negativa é em cima do oxigênio, aí tá vendo que tem 2 menos, então eu vou escolher 2 oxigênios e vou colocar um negativo para cada oxigênio. Eu vou distribuir uniformemente, certo? Um menos para cada oxigênio, tranquilo? Aí aqui, ó, no final das contas, vai estar todo mundo estabilizado. Por quê? O oxigênio tinha 6, compartilhou 1, ficou com 7. Esse tinha 6, compartilhou 1, ficou com 7. Só que aqui não tem 2 cargas negativas? Então, uma carga negativa para cada oxigênio. Aí dá a estabilidade dele. Ó. Se eu botar uma carga negativa aqui Entendi. e uma carga negativa aqui, eu dou estabilidade aos oxigênios. É a mesma coisa de eu colocar esses 2 menos em cima. Entendi. Bom? Vamos agora para a ligação dativa. Chamada de ligação dativa ou coordenada. O que vem a ser uma ligação dativa ou coordenada? A iônica eu transfiro, a covalente eu compartilho e a dativa eu empresto. Então, na ligação dativa, você terá um empréstimo de par eletrônico. Lembra que a ligação dativa, viu, pessoal? É um tópico de ligação covalente, viu? Ligação dativa é um tópico de ligação covalente. Agora, como é que eu vou emprestar? Quais são os pré-requisitos adotados para esse empréstimo do par de elétrons? Primeiro requisito. Para que eu possa emprestar, é necessário que o átomo central esteja estável. Átomo central estável, vírgula, sobrando
um par de elétrons. Tá bom? Então, o critério é isso. O átomo central tem que estar estável, primeiro critério. Sobrando um par de elétrons. Segundo, o elemento periférico ele tem que necessitar do par. O elemento periférico necessita do par de elétrons. Então, esses são os dois critérios estabelecidos para que ocorra a dativa no sistema. Tá bom? Aí você diz, mas como é que eu vou me deparar com a ligação dativa no sistema? Assim, ó. SO2. Quem é o átomo central? S. Eu tenho quantos oxigênios? 2. Oxigênio é de que família? 6A. Tem 6 elétrons. Aí eu vou colocar aqui os 6 pontinhos, ó. E o enxofre é da família também 6A. Tem 6 elétrons, vou colocar 6 pontinhos. Se o oxigênio tem 6 e o enxofre tem 6, faltam quantos para ficar estável? 2. Aí eu venho aqui e compartilho 2, ó. Aí o oxigênio ficou com 8 e o enxofre ficou com 8. Beleza. Quem é o átomo central? O enxofre. O enxofre está sobrando par de elétron? Tá. Tá sobrando 2, ó. Um em cima e outro na direita aqui, ó. O oxigênio, ele tem 6. O oxigênio, ele é elemento periférico. O elemento periférico necessita de quantos elétrons para chegar a 8? Necessita de 2? Então, se necessita de 2, necessita do par. Aí eu posso pegar esse parzinho aqui, ó, e emprestar para o oxigênio adquirir estabilidade. Tá vendo? Lembrar que eu só posso emprestar se e somente se o átomo central tiver estabilizado, sobrando par de elétrons que não foram compartilhados. Bom? Então, aqui você teria, ó, O dupla S, tracinho O. Aí aqui fica sobrando a nuvenzinha eletrônica. Esse tracinho aqui é a representação da setinha, tá? Que antigamente a setinha representava a dativa. Hoje, você na estrutural não coloca a setinha mais. A IUPAC não quer que você coloque mais a setinha. A IUPAC quer que você represente somente a dativa por um traço. Assim. Tá Essa vendo? seria a representação da dativa. Oi. Uma pergunta meio idiota, mas é porque eu nunca entendo essa questão dessa ligação dupla. Porque quando tem 2 oxigênios, geralmente fica. Como assim, 2 oxigênios? Tipo assim, 2 Não oxigênios entendi. ligados a algum outro elemento. Porque um deles fica com Sim. ligação dupla. Sim, porque nesse caso aqui, preste atenção, nesse caso, vamos fazer aqui essa molécula O3, o ozônio, né, por exemplo, vamos supor, 1, 2, 3, né, assim, aí você vem, ó, e coloca os elétrons, oxigênio tem 6 pontinhos, e 6 pontinhos. Ó, preste atenção. 6 com 6, não faltou 2. Aí eu venho e compartilho aqui, ó, os dois.
Esse oxigênio ficou com 8 da esquerda, né? O oxigênio da esquerda ficou com 8. E esse oxigênio do meio ficou com 8, não foi? Esse oxigênio aqui, ele tá faltando 2. Não tá faltando 2? Só que o átomo central, ó, ele tá estável, mas tá sobrando 2 pares. Eu posso pegar um parzinho de elétron desse e emprestar para ele, ficar estável, através de uma ligação dativa. Cassiano, A dativa é um empréstimo, oi. quando você fala que tá sobrando é como? Porque não tá 8 e 8? Sim, não tá sobrando aqui, ó, 2 nuvens. Eu vou circular as nuvens que sobram, tá? Ó, preste atenção aqui. Ó, não tá assim. Eu vou circular de verde quem tá sobrando, viu? No átomo central. Vou botar aqui de verde, ó. Ó, esse parzinho não tá sobrando. E esse parzinho aqui não tá sobrando. Isso é sobra. Tá sobrando porque não fez uma ligação ainda, né? Exatamente. Isso é elétron desemparelhado. Eu achava que você falava que tava sobrando, tipo assim, porque tinha 9, entendeu? Aí tava sobrando 1. Eu achava que era assim, mas é porque tá sobrando porque não fez a ligação ainda. Não fez ligação ainda, exatamente. Certo, entendi. Aí você pega esse elétron que sobrou, esse camarada aqui não tá faltando, esse par de elétron aqui, aí você empresta. Através de uma dativa. Aí por isso fica assim, ó. O, dupla O, dativa O. Que é a setinha, né? Não precisa mais da setinha, é só você colocar o tracinho. O tracinho já representa. Tá bom? Ó, se eu abrir um ácido, por exemplo, se eu quiser abrir um ácido H2SO4, você separa o H do O e do S. Sempre, professor, sempre. Isso é uma dica muito importante, viu? Para que você possa abrir um ácido, você vai separar o H do O e do S. Tranquilo? Ao redor do S, você coloca os oxigênios que faltam. Eu tenho quantos oxigênios? 4. Coloquei 1, restam quantos? 3. Vou colocar tudo ao redor do S. Aí são 2 hidrogênios. Eu já coloquei 1, escolho um desses oxigênios e coloco o H. Eu vou botar aqui o H. Pronto. Desse jeitinho. Se você organizar, sai perfeito o compartilhamento. Hidrogênio. Só tem um elétron. Oxigênio, 6A, são quantos elétrons? 6. E o enxofre, que é da família 6A, tem quantos elétrons? 6 também. Seis também. Aí você vem aqui e compartilha, ó. Hidrogênio compartilha 1 com o oxigênio. O oxigênio tinha 6, passa a ter 7. Aí o oxigênio vem e compartilha mais 1 com o S, ó. O oxigênio que tinha 7 passa a ter 8 agora, né? Aí o enxofre tinha 6, recebeu 1 do oxigênio e ficou com 7. Vou compartilhar mais 1 para ele chegar a 8, ó. Compartilho mais 1 para ele chegar a 8. Beleza, enxofre compartilhado, estável. Aí o oxigênio também tinha 6, recebeu 1, ficou com 7. Aí eu compartilho mais 1 com o hidrogênio, ele vai ficar com 8. Ó. Show de bola. Todo mundo estável aí. O que é que vai acontecer com esses 2 oxigênios que sobraram? Tá sobrando, ó, não tá vendo que esses 2 elétrons do S não foram compartilhados e esses 2 elétrons também aqui não foram compartilhados também. E cada oxigênio desse precisa de 1 par de elétron desse, aí você empresta. Dativa dele. Aí por isso a estrutura fica mas assim. aí nesse caso não vai ficar sobrando um par de elétrons. Vai ficar sobrando 2, né? Mas não tem um oxigênio em cima e um embaixo? O de baixo eu Não, tô falando emprestei. do o de átomo cima central. também.
Não, entenda aqui, ó. Necessita, cadê? O átomo central estava sobrando pelo menos, esqueci de colocar aqui, pelo menos um par de elétrons. Pelo menos um. Esqueci de colocar isso. Desculpa, tá bom? Foi erro de português meu aí. Pelo menos um par de elétrons. Tranquilo? Então, a estrutural seria H, traço O, traço S, traço O, traço H, aí tem um O em cima e um O embaixo. Pronto, essa seria a estrutural. Vamos fazer questão? Pega o livro aí. Eu vou tirar aqui, mas depois eu retorno, tá? Para vocês. Enquanto só eu boto as questões aqui. Livro, página 49. Questão 1 e 2, vou fazer. Essa questão 1 foi do Enem. Lá vai, vou voltar, viu, para o slide. Preste atenção aí nessa questão. Diz o seguinte: por terem camada de valência completa, isso foi do Enem, viu, galera? Essa questão foi do Enem. É a primeira questão aí da parte de ligações químicas. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, ó, cadê Gabriela? Tá aí, ó. Xenônio. Tá vendo? Ó? Xenônio, a camada de valência dele é 5s2 e 5p6. Que ela me pergunta direto como é que vem do Enem. Desse jeito aqui. E o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar criticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, ó, difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio, flúor, cuja camada de valência é 2s2 e 2p5,
se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, é difluoreto de xenônio. 2 átomos de flúor vão se ligar ao xenônio. Então, você vai colocar aqui o xenônio, Xe, e vai colocar um flúor para a esquerda e um flúor para a direita. São 2 átomos de flúor. Quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio? 2 mais 6, 8, né? Eu tenho 8 elétrons na camada de valência. Então, vão ser 8 pontinhos, ó. 8 elétrons, tá vendo? E o flúor é da família 7A, ó. Tem 7 elétrons na camada de valência. 2 mais 5, 7. 7 elétrons. Cada flúor desse não precisa de 1 para chegar a 8. Aí você vinha aqui e fazia isso, ó. O compartilhamento. O flúor compartilha 1 com o xenônio. E esse flúor compartilha outro com o xenônio aqui, ó. Vendo? Cada flúor desse ficou estável, não ficou? Aí o xenônio tinha 8, compartilhou 2, ficou com quantos elétrons agora na camada de valência? Quantos elétrons ficou o xenônio na camada de valência? 10. Então ele agora ficou com 10 elétrons na camada de valência. Tassiano, uma dúvida. Por exemplo, no caso desse último exemplo, dessa ligação de paraeletrônico, dessa coordenada que você fez, nos últimos 2 oxigênios, você emprestava. Quando você empresta elétrons, não muda o elemento que está emprestando, né? Não muda, não muda. Muda? Continua com 8. Não muda, continua com 8. Mas nesse caso aí, do xenônio e do flúor, eu tive que fazer a covalente porque os 2 são ametais. Sim. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Sim. Beleza? Aí o xenônio tinha 8, compartilhou 2, passou a ter quantos elétrons na camada de valência? 10. Então, o que foi que aconteceu aqui? Uma expansão, isso é chamado de quê? De expansão de quê? Do octeto. Isso aqui é uma expansão do octeto. Aí ele diz aqui, ó, ao se escrever a forma de Lewis, o composto de xenônio, citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? 10. Porque ele passa a ter 10 elétrons devido à expansão do octeto. Tranquilo, gente, essa questão? Ô, Tassiano, Oi. nessa questão aí, vem falando que a camada de valência do xenônio é essa aí que tá aí. Só que, tipo assim, pode ter em alguns casos que a camada de valência não vai ser o... Como é que eu posso dizer? O último. Um exemplo é o número atômico 21. Quando você distribui... deixa eu olhar aqui, viu? Termina em 4s2, 3d1, eu sei. A Aí, camada no de caso, valência é 4s2. A sim. camada de valência ele já deu pronta aí para você, na questão. Mas, no caso, se eu for precisar do número atômico inteiro, aí como é que eu vou saber? Porque, no caso... A camada... Diga, vá. Não, aí como é que eu vou saber o número atômico? Porque, no caso, ele só vai Não. estar dando... Ele tem que dar, Vitor, o número atômico. Se ele não der a camada de valência, ele tem que dar o número atômico. Ou ele dá a camada de valência já pronta, ou ele dá o número atômico. Um dos dois. Tá bom, então. Senão anula a questão. Tá certo? Questão 2. Sobre os átomos dos elementos químicos cálcio, do grupo 2, tá vendo? Ó, pode vir assim também, viu, Vitor? 2, que é 2A. E grupo 17, que é a antiga família 7A, são feitas as seguintes afirmações. Pessoal, 2A é a família de quem? Dos metais alcalinos o quê? Terrosos. Terrosos.
certo? Aí aqui, ó, ele diz que são conhecidos como alcalinos terrosos e calcogênios. Pessoal, calcogênio aqui, família, 6A, né? Então tá falso o item 1. Não é alcalino terroso. Aliás, é alcalino terroso, mas não é o calcogênio, como ele diz aí, que o flúor está sendo calcogênio. Então, o item 1 está falso. Item 2. Formam uma substância química representada por CaF2, chamada de fluoreto de cálcio. Pessoal, se o cálcio é da família 2A, ele vai perder quantos elétrons? 2. Se o flúor é da família 7A, ele vai ganhar quantos elétrons? 1. A fórmula seria essa, Ca2+, F1-. O que é que eu vou fazer aqui? Inverter. O 2 desce para o flúor e o 1 vai descer para o cálcio. Aí eu vou formar o CaF o quê? F2. Tá verdadeiro? Tá sim. Essa ligação, ela é iônica ou covalente? Essa que eu acabei de fazer. Um metal mais um ametal. Que ligação é essa? Metal Iônica. mais a metal, ligação iônica. Então, nesse caso aqui, o item 3 está correto, não é isso? Verdadeiro, não é isso? 4. O Ca possui maior energia de ionização que o flúor. Pessoal, anota isso aqui, viu? Depois, ó, os metais apresentam baixa energia de ionização. Não esqueçam disso. Então, tá falso. Corretos, 2 e 3, alternativa C. Os metais apresentam baixa energia de ionização. Baixa. Beleza? Show de bola. Atividade de casa. Para vocês treinarem aí. Página 55. Anote aí as questões. Página 55. Questões para serem feitas. 13ª questão. 15ª. 17ª. 18ª. Aí vem na página 56. 20ª. 21ª. 22ª. E 25ª. Certo? Essas vão ser para casa, para que vocês possam fazer. Beleza? Combinado? Pronto, gente. Demora compensada, dúvidas tiradas, estou muito satisfeito, a aula foi muito produtiva, gostei muito, certo? Ligações é um assunto rico. Semana que vem nós vamos trabalhar geometria e polaridade, depende desse conteúdo. Eu espero que vocês exercitem, que vocês busquem mais questões, para que na próxima semana a gente possa exatamente caminhar de forma correta, tá bom? Vou encerrando a gravação aqui. Já são 9 horas, vai dar 9 horas, tá? E quarta